Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você hoje e sempre. Uma boa noite com Deus, uma boa noite de paz, uma boa noite de alegria, uma boa noite pensando no Senhor Jesus, deixando Jesus falar poderosamente no seu coração, porque Jesus fala poderosamente, a palavra do Senhor ela é poderosa. Ela é maravilhosa. Então, que nessa noite você abra seu coração e deixa Jesus agir, deixa Jesus falar, deixa Jesus tirar aquele sentimento de tristeza, de amargura. Deixa o Senhor alimentar a sua alegria, a sua felicidade, para que você entenda o que o Senhor tem para a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Para que você compreenda que a palavra de Deus é uma palavra de vida. A palavra de Deus, ela tem mandamentos para nós caminharmos nesse mundo. Os mandamentos de Deus é uma riqueza que todos nós temos que guardar, como se diz um ditado popular, as 7 chaves. Ou seja, você tem que guardar na perfeição, porque é uma riqueza imensurável. Quando eu digo guardar, não quer dizer que você não tenha que falar, não tenha que anunciar. Claro que você tem que anunciar. O próprio Senhor Jesus nos disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas essa palavra, para você anunciá-la, você tem que vivê-la. Você tem que guardar ela no seu coração, volto a dizer. Você tem que deixar o Espírito de Deus e alimentando a sua alma com essa palavra, o Espírito de Deus te ensinando. A nossa caminhada nessa terra é um eterno aprender do Senhor, aprender do amor de Deus, aprender da vontade dEle, para que quando nós cheguemos na eternidade para contemplar a face do nosso Deus maravilhoso, amoroso, então nós chegaremos na perfeição. Até lá, nós temos a nossa caminhada aqui. Essa caminhada ela é chamada de santidade. Nós vamos caminhando, nos separando das coisas malignas, das coisas profanas desse mundo. O Espírito de Deus vai nos dizendo, olha, isso não te serve, isso não te serve, é isso, faz isso, vive isso não, sai dessa pessoa, e assim por diante. Você sabe muito bem, você que está aí há algum tempo na igreja do Senhor Jesus Cristo, você que lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então você deve entender daquilo que estou falando. Se você não entende ainda, então declare Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Estou sempre dizendo isso porque nem todo mundo que está na igreja está convertido, nem todo mundo que está na igreja compreende a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. E hoje, nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo que opera na vida do crente, na vida do cristão, do verdadeiro cristão. Eu quero falar do Espírito Santo porque tradicionalmente, domingo, as igrejas do Senhor Jesus comemorarão o dia de Pentecoste, aquela manifestação maravilhosa, poderosa do Espírito Santo de Deus ali registrado em Atos capítulo 2. Se você não leu, leia a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, porque é uma riqueza imensurável de Gênesis a Apocalipse, e Deus vai falando através da história de Israel, Deus vai falando através das nossas vidas hoje. Então você imagina assim, o Senhor trabalhando ao longo da criação até o término, né, desse mundo, e o término desse mundo, mas o início daquela glória que se tinha lá na criação, e contemplar a eternidade com Deus. Então Deus vai falando, Deus vai agindo, Deus vai fortalecendo. E eu quero falar do Espírito Santo de Deus que opera na vida do cristão, na vida do crente, naquele que verdadeiramente tem a sua vida com Jesus. Não adianta dizer, né? As pessoas dizem, não, mas o Espírito de Deus sopra onde quer. Eu tinha um professor de teologia que falava isso. Infelizmente, por ele ser professor, ele precisa aprender muito ainda sobre a ação do Espírito de Deus, que não é um vento qualquer, mas é o Espírito de Deus, é Deus presente agindo em nossas vidas. Então, o Espírito sopra na vida daquele que tem Jesus Cristo. O Espírito está na vida daquele que declara que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito está presente naquele que não nega nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus. O Espírito Santo está na vida daquele que tem um coração com sede de alma, com sede de ganhar a alma, com sede de levar esse evangelho do Senhor Jesus
essas pessoas que estão morrendo aí sem Jesus, e muitas delas estão negando por sua livre consciência o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele sopra, mas sopra somente na vida daqueles que têm Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que nós, metodistas, cremos na graça preveniente. Eu creio nessa graça preveniente. O Espírito de Deus vai tocando. E à medida que ele toca, as pessoas então olham e creem no Senhor Jesus. Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã. Mas não estou preso a doutrinas e tradições de homens. E eu glorifico ao Senhor Jesus porque é a igreja metodista que verdadeiramente ela segue a palavra do Senhor. E eu estou dizendo a tradição bíblica, não tradição de homens. A tradição bíblica, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a graça é uma ação do Espírito de Deus, a santidade é uma ação do Espírito de Deus, a justificação é uma ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito está tocando, está levando, mostrando para as pessoas, olha, é só Jesus que salva, é só Jesus. E o Espírito de Deus está levando pessoas para levar adiante essa gloriosa e poderosa palavra do Senhor. O texto para nós nessa noite, meu irmão, minha irmã, está ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Abre lá a sua Bíblia aí, pega ela lá, mesmo se ela estiver cheia de pó, que já faz muito tempo que você não abre, pega lá, meu irmão, minha irmã. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Olha, Jesus está voltando, não brinque não, hein? Pode ser que numa dessas você fique para trás. Você acha que porque já teve muito tempo na igreja, já leu bastante a Bíblia, não precisa viver isso agora? Não existe essa, meu irmão, minha irmã. Não cai nessa falácia desses pregadores de YouTube aí, não, pregadores de Facebook, esses pregadores de qualquer igreja aí que se diz a dona da verdade absoluta. Não existe isso. A verdade absoluta está no coração daquele que verdadeiramente tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esse sim tem a verdade, porque ele conhece a palavra e através da palavra ele conheceu Jesus e sabe que sem Jesus não há salvação. Tome cuidado com o que você anda assistindo aí, toma cuidado para onde você está indo, se analise, peça a direção do Espírito de Deus, se realmente o lugar que você está indo, a quem você está assistindo aí nas redes sociais, é de Jesus, meu irmão, minha irmã. Tome cuidado com isso. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: a palavra de Deus, essa palavra de vida. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aleluia! Glória a Deus! Depois você pode ler os outros versículos, que é tremendo a obra do Espírito Santo na vida daquele que tem Jesus no seu coração. A obra do Espírito Santo, ela vai de encontro da vontade de Deus, o Espírito é Deus, de levar o seu servo, a sua serva a falar do Evangelho de Cristo. E essa palavra, ela nos mostra que Paulo, então, está ali na missão na Ásia, hoje, a moderna Turquia, está semeando igrejas, está pegando a palavra e, de repente, ele quer passar ali de novo pela região da Galácia, a região da Mícia, então ele compreende que não é mais possível passar lá. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer levá-lo para outro lugar. E aí Paulo vai ter aquela visão de um varão macedônio, uma região da Grécia moderna, nos dias de hoje tem a Macedônia, mas tem a Macedônia da região da Grécia também. Então Paulo entende que o Espírito Santo quer levá-lo para a missão na Europa, e você pode ler lá depois os restantes dos versículos, é uma história linda. Aliás, Atos é lindo demais porque é um livro missionário, fala da ação do Espírito Santo de Deus em levar as pessoas para falar de Cristo Jesus e o cristianismo verdadeiro em Cristo, não um falso cristianismo aí que está complacente com essa imundícia, essa profanação, né, promiscuidade do mundo. Não, esse não é o cristianismo. O cristianismo verdadeiro, ele denuncia o pecado e vai contra as coisas profanas, malignas e pecaminosas, agora essa é a palavra, desse mundo sem Jesus. Amém? Então nós vemos aqui num versículo só que eu li, que o Espírito Santo de Deus, ele opera na vida daquele que tem Jesus.
Aquele que aceitou Jesus, declarou sua vida para Jesus, vive Jesus, está selado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito é o Senhor da vida dele, é o Senhor da minha vida, e que seja da sua também, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, precisa ser batizado? Não. Isso aí é teologia dos nossos queridos irmãos pentecostais, e eu não vou entrar nessa questão de dialogar sobre isso. À luz da palavra de Deus, diz que quando aceitamos Jesus, nós somos selados instantaneamente. O Espírito de Deus toma posse de nós e ele vai nos direcionando nessa caminhada de vida com Jesus e uma caminhada de vida missionária. Lembre-se disso. Caminhar com Jesus é caminhar evangelizando, é caminhar falando. Não é caminhar com Jesus e ficar na sua casa assistindo televisão, não. Sai dessa, é falar de Cristo, dá um jeito de evangelizar. Manda versículo todo dia. Infelizmente tem gente que nem para dar um bom dia com Deus dá, né? Infelizmente os cristãos estão ficando muito mortos espiritualmente, mas o crente avivado, cheio, ungido do Espírito de Deus, ele já dá bom dia com Deus, aleluia, glória a Deus, que seu dia seja um dia de muitas bênçãos, o Senhor vai adiante, o Senhor vai repreender o inimigo, aleluia. Olha, meu irmão, minha irmã, quando eu recebo mensagens parecidas como essas, assim, cheia do poder da unção do Espírito de Deus, eu só glorifico o Senhor Jesus. Por quê? Porque a pessoa que manda, ela está cheia do Espírito de Deus. Sabe, e ainda que ela passou uma noite difícil, seja por uma enfermidade, seja por causa de alguém na família ali chato, alguém que não tem Jesus, que fica importunando e assim por diante, ainda assim, a pessoa já levanta naquele dia, naquela manhã, cheia das misericórdias do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, é a ação do Espírito contínuo na vida daquele que ama Cristo, daquele que vive Jesus. A pessoa já manda uma mensagem, amém, glória a Deus, bom dia com Deus, tem prazer de falar de Jesus, de falar da palavra, de abençoar o outro, abençoar o próximo. Somente quem vive na ação do Espírito de Deus tem esse prazer, meu irmão, minha irmã, sabe? Tem prazer de abençoar, de falar, de pronunciar essa palavra de Deus, essa palavra de vida. Triste de pessoas que não conseguem dar um bom dia, não conseguem dar um amém, seja no Facebook, seja no WhatsApp e assim por diante. Tristíssimo, mas eu creio que Jesus, que está voltando, aleluia, volta mesmo, Senhor Jesus. Eu tenho orado para isso, tenho orado para que almas se convertam e para que Jesus volte. Não sou hipócrita dizer que não, espera aí, Jesus, longe de mim, isso, vem mesmo, Jesus. Quem vai ser salvo, vai ser salvo. Quem não for salvo, vai ser condenado. Então, eu oro mesmo para que as pessoas sintam a presença do Espírito de Deus, as pessoas se deixem levar pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas possam fazer diferença em suas vidas dia a dia, na ação, na direção do Espírito Santo de Deus. E uma delas é justamente isso, acordar e falar de Cristo. Acordar e falar da palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Nós vemos aqui que a intenção do apóstolo Paulo era muito boa, agradável aos olhos do Senhor, continuar falando da palavra do Senhor ali na região da Ásia, muito próximo de Jerusalém, ali no Oriente Médio. Mas o Espírito tinha uma outra missão para Paulo, o Espírito de Deus estava operando em Paulo para outro lugar. Assim também é para nossas vidas. Nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor, como diz a palavra de Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos dirige. É o Espírito Santo quem guia nossos passos. É o Espírito Santo, é o Senhor da igreja hoje. Quem realmente vive na direção do Espírito Santo de Deus, sabe que a igreja do Senhor é a ação gloriosa do Espírito que nos convence do pecado e que nos convence que só Jesus nos perdoa e que só Jesus nos salva. Não é assim? Aqueles que verdadeiramente se deixam levar pelo Espírito de Deus jamais ficariam longe da igreja, jamais estariam contentes com uma igreja fechada. Eu estou sempre falando isso, porque o Espírito nos chama, como chamando Paulo aqui, para a missão, para levar essa palavra de vida para que mais pessoas encontrem Jesus. Então, diante dessa palavra, meu irmão, minha irmã, de Atos capítulo 16, versículo 6, eu quero trabalhar 5 momentos
da ação do Espírito Santo de Deus operando na vida humana. 5 momentos da ação do Espírito Santo de Deus operando na vida humana. Há milhares de ações que o Espírito de Deus opera na vida humana, lá de Gênesis e Apocalipse. É tremendo. A primeira delas está no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 3 e os versículos 5 e 6. Então é Evangelho de João, capítulo 3, anota aí para você ler depois. O versículo 3 e os versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora o versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia! Olha que tremendo! Jesus no diálogo com Nicodemos. Olha só que tremendo, meu irmão, minha irmã. Aquele que quer entrar no reino de Deus, aquele que aceitou Jesus, ele nasce de novo. E nascer de novo, viver uma nova vida, é viver sobre a ação do Espírito Santo de Deus. O primeiro momento que nós aprendemos que o Espírito de Deus opera em nossas vidas é que quando o Espírito Santo está em nós, nós nascemos de novo. Nós temos uma outra vida. Então, se você vive muitos anos na vida da igreja em uma religiosidade, cumprir horário, está sempre sentado no mesmo banco, todo aquele ativismo religioso que não leva a lugar nenhum, só faz da igreja, do local, um clube do café com coxinha, que não traz ninguém. Então você saiba que quando se tem Jesus, nasce do Espírito de Deus. E nascer do Espírito de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você nasce, ou seja, o Espírito Santo toma posse da sua vida, ele te faz você ser novo em pensamentos, em palavras e atitudes. Amém? É isso que o Senhor Jesus está explicando para o mestre da lei judaica, que até então se vangloriava de ser um conhecedor da palavra, mas estava morto espiritualmente, como muitos cristãos dentro da igreja nos dias de hoje. Então o Senhor diz, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus, versículo 5, se não nascer da água e do Espírito. Então não é o ativismo religioso, não é o falso cristianismo que te leva a Cristo. É nascer do Espírito de Deus. Nascer do Espírito Santo de Deus é você ler essa palavra e falar, nossa, as Escrituras são vida e vida em abundância para mim. Eu quero falar do amor de Cristo. Isso é nascer de novo, meu irmão, minha irmã. O nascer de novo é como eu acabei de dizer. Todos os dias você quer falar da palavra de Deus. Você quer falar do amor de Cristo, então você vai dar amém, você vai dar bom dia, você vai dar um jeito de se comunicar e se comunicar aquilo que você está vivendo durante o dia. O que é? O nascer de novo com o Espírito Santo. Sabe? Nascer. Claro, nós nascemos uma vez da transformação completa quando nos convertemos a Cristo. O Espírito de Deus toma posse. Mas todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20. Então, se as misericórdias de Deus se renovam, é porque o quê? Porque o Espírito de Deus está nos fazendo nascer de novo. Meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito direcionar a sua vida. Então nós aprendemos que nesse primeiro momento, o Espírito de Deus opera em nós um novo nascimento, uma nova vida com Cristo. Então, se você julga que aqueles momentos na sua igreja, você não conseguiu viver a ação, não entendeu o Espírito Santo de Deus, então você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Você quer ver uma igreja na direção do Espírito Santo de Deus? Ela está crescendo. As pessoas têm sede da vontade do Senhor. As pessoas querem abrir, expandir a igreja, que é o reino de Deus também. É um símbolo do reino de Deus, é o testemunho do reino de Deus aqui na terra, a igreja, né? A expressão máxima do reino de Deus. Então você vai ver que a igreja quer expandir, ela quer abrir num bairro, quer abrir numa cidade, quer se expandir. Eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus pelos nossos irmãos pentecostais, porque
Não há uma igreja que eles abram que acaba fechando. Dificilmente fecha. E as que eu conheci que se fecharam é porque houve briga interna. Mas as que não se brigaram, nossa, é só bênção. Os 6 anos que vivi lá no interior, em Cunha, as igrejas pentecostais estão florescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. A maior denominação lá é a igreja metodista. Mas as igrejas pentecostais, elas crescem, olha, na bênção do Senhor. É viver na ação do Espírito, meu irmão, minha irmã. É nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo é deixar de lado aí esse costume de vida que você está tendo. Ficar na televisão, ficar o dia inteiro no celular, ficar cuidando da vida dos outros, ficar em aplicativo, fazendo imagens, essas coisas de belezar, criando um perfil falso e se vendendo na internet. Para com isso. Isso não é nascer do Espírito de Deus. Isso é viver esse mundo maligno. Então, se você se vangloria de ser convertido, de estar 20, 30, 40 anos na igreja, então eu lhe digo, o que você está fazendo aí na sua casa? O que você está fazendo aí, vivendo as coisas do mundo? Vai viver o reino de Deus. O Espírito Santo de Deus não te incomoda aí não, para você sair desse lugar, desse comodismo, e levar adiante a obra. Porque é isso que o Espírito de Deus fez com Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículo 6. Estava muito bom ali na região da Ásia, ali próximo de Jerusalém, da casa dele. O Espírito, a obra aí terminou. Agora você vai para outro lugar. Você vai atravessar o mar Mediterrâneo e vai para o continente europeu. E vai pregar esse evangelho. E esse evangelho maravilhoso, sob a direção do Espírito de Deus, chegou até nós hoje no século 21. Amém? Aleluia! O Espírito de Deus opera em nós um novo nascimento. Você é nascido de novo? Você verdadeiramente nasceu para honrar e glorificar e anunciar o Senhor Jesus Cristo como o único quem salva? A minha oração, a minha alegria é que você seja uma pessoa nascida no Espírito de Deus. Se você é nascido no Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, saiba que o poder do Espírito está sobre você. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para orar com poder, para ministrar a palavra com poder e para ser uma testemunha de que Jesus verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não temas. Aquele que é nascido do Espírito de Deus, ele não tem medo. Ele vai e fala do Evangelho. Seja contra a família, seja amigo, seja quem for. Mas denuncia o pecado e mostra que sem Jesus não há salvação. O segundo momento em que o Espírito de Deus opera em nossas vidas está no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Anota o texto aí para você ler depois. Anota aí, em nome de Jesus. Então diz assim: a palavra do Senhor, a palavra de vida. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve vir. Aleluia! Glória a Deus! Olha só que palavra tremenda que o Espírito Santo ministrou para Isaías, para ministrar para o povo de Israel e para ministrar para nós hoje. A palavra mostra assim que o Senhor Deus falando, que é o Espírito de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Olha que tremendo, meu irmão, minha irmã. O segundo momento que nós aprendemos da ação do Espírito de Deus sobre nós é que o Espírito nos fortalece espiritualmente. Sabe o que significa que Deus te ensina? Você sabe o que significa porque Deus lhe ensina? Para que você cresça espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, crescer espiritualmente. Se fortalecer espiritualmente. Se todo mundo se deixasse levar, como diz essa palavra de Isaías 48, 17, que Deus é o seu Redentor, Deus é o seu Senhor, Deus é quem lhe ensina, que dirige o seu caminho, o caminho que você deve ir, o caminho que você deve trilhar na sua vida. Se todo mundo fizesse isso, já imaginou como a igreja seria uma força em tanto nesse mundo cruel? Já imaginou? Dificilmente uma igreja fecharia, meu irmão, minha irmã. Ela fecha pela hipocrisia humana, pela
pela irracionalidade do ser humano, pelo ser humano ser fraco, pelo ser humano viver na carne e não viver no espírito. Aí essa igreja fecha, quebra e etc, como você já deve ter visto aí. Mas uma igreja na direção do Espírito de Deus, um povo na direção do Espírito Santo de Deus, é um povo forte, um povo firme espiritualmente no Senhor. Não desanima, sabe? Passa uma tribulação, passa outra e está lá firme em Cristo, porque o Espírito está ministrando na vida dele. O Espírito está dando sabedoria, está dando palavras, está fortalecendo a alma. O Espírito está dizendo: olha, eu sou contigo, não temas. Eu lhe ensino, eu lhe mostro o caminho que você deve ir, como diz Isaías 41:17. Então nós aprendemos que quando o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas, nós ficamos fortes, nós crescemos espiritualmente numa intimidade com Deus. O nosso crescimento, acabei de dizer no início, nosso crescimento é contínuo com o Senhor, até chegarmos na perfeição, na eternidade com Deus. Até lá o Espírito de Deus vai ministrando sobre nós, se é que você deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Olha que tremendo. Então nós aprendemos que um dos momentos pelos quais o Espírito de Deus opera em nós é para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais o Espírito de Deus lhe ensinar os mandamentos desta palavra, meu irmão, minha irmã, olha, o mundo é pequenininho, insignificante para você. Por quê? Porque você não vai cair na falácia do mundo, você não vai se deixar levar pelas coisas desse mundo maligno. Então deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, deixa o Espírito te mostrar. Não dá passo que Deus não está mandando você dar um passo. Não acha que está agradando a Deus porque está fazendo isto ou aquilo. Não acha porque está agradando a Deus porque você senta sempre no mesmo banco na igreja, você vai sempre no mesmo horário, você cumpre horário, cumpre programações, atividades religiosas. Não é assim. O agradar a Deus, o viver na direção, no ensino, no crescimento espiritual do que o Espírito Santo de Deus faz na vida humana, é você, meu irmão, minha irmã, ter um coração quebrantado. É você nascer de novo, como eu já li. Então, o segundo momento que nós aprendemos é que o Espírito de Deus opera em nós para o nosso crescimento espiritual. Crescer espiritualmente é ser sábio nas Escrituras. Crescer espiritualmente é discernir todas as coisas do dia a dia da sua vida. Você vai discernir, você vai ver aquilo que é bom para você, aquilo que não é, você joga fora, despreza. E isso é em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento de família, no seu relacionamento com os seus amigos e no seu trabalho, onde você for, você vai discernir aquilo que é bom. Não é assim. Não é assim nas coisas seculares da sua vida, vou assim dizer. Às vezes você chega na sua casa e tem lá um tipo de mistura e você fala: ah, não, isso eu não quero. Eu quero outra mistura. Então você discerniu, você julgou no sentido de querer ou não aquilo, e você não quis aquela mistura. Estou dando um exemplo. Assim o Espírito de Deus nas coisas espirituais. Então você vai chegar, visitar um amigo seu, um parente seu, e chega lá e está tendo um baile maldito funk, está tendo lá uma bebedeira, você já chega e você fala: nossa, que coisa horrível é essa? O que está acontecendo? Luzes, que barulhado, o pessoal gritando, o pessoal fumando. Você, opa, aqui não, isso não é para mim. Você vai embora. E por que você foi embora? Porque o Espírito de Deus, ele te incomodou. Ele falou contigo e disse: olha, aí não é seu lugar. Aí eu não quero você. Aí não é meu. Então você vai entender, você vai embora. E amanhã, tô dando um exemplo. Aí a sua família, alguém liga lá: você não veio porque fala, porque aí não é meu lugar. Eu cheguei até aí, quando vi essa cena, não quis. Não é isso para minha vida. Não, mas você não pode ser assim. Posso sim. E se você gosta de mim, meu amigo, meu irmão, seja quem for, você vai me respeitar pelo que sou. Porque eu não abro mão de Jesus. Não abro de viver uma vida santa com o Senhor. Que tremendo se todo mundo desse um testemunho assim, não é mesmo? Não seria tremendo se todo mundo desse um testemunho assim? Seja sincero, quantos dão um testemunho assim? Quantos não vivem o que eu chamo a crise de Esaú?
Quantos não vivem isso? Você conhece a história de Esaú e Jacó? Se você não conhece, você tem que ler, meu irmão, minha irmã. Há bilhões de Esaú hoje nesse mundo que vendem a sua bênção pelas coisas carnais, pelas coisas profanas desse mundo. Leia o Esaú com esse olhar, por isso que ele perdeu a bênção da primogenitura. Quero falar do terceiro momento que o Espírito de Deus opera em nossas vidas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O terceiro momento em que nós aprendemos que o Espírito Santo opera em nós, meu irmão, minha irmã, se o Espírito nos faz nascer de novo, se o Espírito Santo age em nós para nosso crescimento espiritual, em intimidade com o Senhor, em maturidade cristã espiritual com Jesus, o Espírito Santo também, ele opera em nós para sermos testemunhas. Testemunhas, até um pouco do que acabei de dizer agora, dando esse exemplo aí. Testemunha, olha só, testemunha do poder do Espírito de Deus. Quantas vezes você testemunhou que Jesus é o seu Senhor? Quantas vezes? Sabe, meu irmão, minha irmã, vai aqui uma pérola que eu tenho, uma riqueza de conhecimento que o Senhor me deu. O celular, ele é muito bom, mas se algo que o celular fez foi criar crentes anônimos, crentes agentes secretos, como você quiser. Por que isso, pastor Daniel? Porque a partir do momento em que o crente, o cristão, ele não sai mais com a Bíblia na mão, mas ele se justifica dizendo que a palavra de Deus, ele tem um aplicativo, ele lê ali, isso eu acho bom em determinados casos. A partir do momento que ele sai da casa e com o seu celular no bolso, ninguém sabe que ele é um cristão. Os vizinhos não vão saber se ele não der um outro tipo de testemunho. As pessoas do ônibus não identificarão. As pessoas do trem, as pessoas do trabalho e assim por diante. Ninguém vai saber que ele é crente. Por quê? Porque um dos ícones que demonstrava uma pessoa crente era carregar a palavra de Deus. Não era assim? Ainda que a pessoa fosse perfeita, mas se eu olhar alguém carregando a Bíblia, lá vai o crente. Não era assim? Esse é um testemunho. E foi durante muitos anos, e é até hoje, um testemunho de vida. Você andar com a palavra de Deus, quando você caminha para a igreja, você caminha por um culto no lar, é um testemunho. Mas também é um testemunho de vida, a vivência com o Senhor Jesus. Então não basta estar na igreja para dizer que é cristão. Basta viver. E viver, aí que está o problema dos crentes de hoje. E o que Paulo está dizendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, é que ele diz, olha, o nosso evangelho não foi a vós somente palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então Paulo está dizendo que a missão dele ali em Tessalônica, uma cidade da Grécia, a Grécia Antiga, hoje a Tessalônica chama-se Salônica. Então, Paulo está dizendo que o testemunho deles ali, ao pregar a palavra, as pessoas se converterem, foi em palavras, mas também em poder. A manifestação do poder do Espírito Santo de Deus na vida do crente. E como o Espírito Santo age na vida do crente, se o próprio crente se esconde no meio aonde ele está. No meio aonde ele vive, se relaciona. Então, como se manifesta o poder do Espírito Santo de Deus? Manifestar o poder do Espírito Santo de Deus é quando o Espírito, então, nos usa
para sermos testemunha de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. E uma delas, como eu estava dizendo, meu irmão, minha irmã, é o carregar a palavra de Deus. Sabe, quando você senta ali no trem, no ônibus, né, naqueles caminhos até o serviço, até um destino na qual você traçou nesse dia, ou dia para sua vida, sabe, aqueles caminhos longos, cansativos? Então é hora de você pegar a Bíblia e vai lendo. Mas não, as pessoas estão lá na rede social, estão curtindo as fotos dos outros, estão fazendo aplicativos, estão no WhatsApp. Olha, cada um vive do seu jeito. Mas aquele momento que está sentado ali no meio do transporte público, e se você estivesse lendo a Bíblia, ali você estava mostrando o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque enquanto as pessoas do mundo estão se comunicando, traindo, fazendo um monte de coisa no celular, pode dizer, o celular tem coisas boas, você está lendo a palavra de Deus, você está se alimentando espiritualmente e alguém está observando você. Porque o Espírito de Deus incomoda as pessoas para que elas olhem e vejam, olha ali meu servo, olha ali a minha serva, olha para aquele homem e mulher e veja nele Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não é tremendo? Porque quando Paulo chegou em Tessalônica, meu irmão, minha irmã, e começou um trabalho ali, fundou uma igreja, as pessoas olharam para Paulo e seus companheiros e viram, nossa, há poder nessas pessoas, há algo diferente neles, porque o Espírito de Deus está sobre eles. E a minha oração é que esteja na sua vida também, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, que as pessoas olhem para você e digam, você é diferente, há algo em você diferente. Essa palavra de Deus, essa Bíblia que você está lendo, você pode me falar de Jesus? Nossa, isso é tremendo se acontecer isso. Não seria tremendo? Então aí você entenderia o que? Jesus mandou uma alma para falar dele. Eu oro sempre para que Deus mande alguém para me falar dele. Seja agora nesse mundo virtual, glórias ao Senhor Jesus, eu tenho falado, mas seja na minha igreja. Eu tenho orado todo domingo, Senhor, manda um visitante, Senhor, manda alguém, Deus tem mandado. Por quê? Porque eu creio. Porque a minha igreja é uma igreja segundo o coração de Cristo. Os que estão lá comigo domingo estão cheios do Espírito de Deus. Eu creio nisso, porque o Espírito incomoda, vai lá adorar, vai lá orar, vai lá louvar, vai escutar uma palavra de vida. Para que essa palavra que você vai escutar, meu servo, minha serva, você vá adiante na semana e fale dessa palavra de vida. A igreja é assim, meu irmão, minha irmã. A igreja é um lugar em que você vai ver a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus e você vai sair dali cheio da glória do Senhor, como Moisés desceu daquele monte Sinai. E as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, algo diferente. E você vai andar a semana inteira com o testemunho de Jesus, com o poder do Espírito de Deus, para falar que sem Jesus não há salvação. Amém? Glória a Deus. Pense sobre isso. Não precisa acreditar em mim e falar, pastor, não acredito em você e paz. Mas leia na palavra. A palavra por si própria. E essa palavra de vida é que Jesus vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Quarto momento em que o Espírito de Deus opera em nossas vidas. Eu quero ler o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos 6 ao 8. Ezequiel, capítulo 13, dos versos 6 ao 8. Anota aí para você ler depois. Diz assim a palavra do Senhor, essa palavra de vida. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, eu estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor, aleluia! Glória a Deus!
O Espírito Santo de Deus, ele opera em nós para que reconheçamos os falsos profetas, meu irmão, minha irmã. Os enganadores, que foi no início da minha fala, desse momento que estou aqui, ministrando a palavra do Senhor para vocês, em que está cheio nos dias de hoje, como nos dias do profeta Ezequiel, em que ele está alertando o povo numa palavra poderosa de Deus, cujos falsos profetas estão dizendo que o cativeiro vai passar, que o cativeiro vai terminar e Deus vai trazê-los de volta, quando Deus está dizendo: olha, eu não mandei vocês. Não são minhas palavras, diz o Senhor. E aí Deus pronuncia o juízo. Assim como nos dias de Ezequiel, que ele estava no exílio, e ele pronunciou essa palavra por uma falsa esperança que estava sendo semeada no povo ali na Babilônia. E ele então diz: olha, esses aí não vêm do Senhor. Não são de Deus, assim diz o Senhor. Será que não é uma realidade hoje, meu irmão, minha irmã? Sabe o que mais os cristãos querem ouvir nesse tempo de pandemia? Uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra que fortalece. Amém? Claro que as pessoas querem ouvir isso. Mas as pessoas não querem ouvir também que elas estão em pecado? As pessoas não querem ouvir que só Jesus perdoa o pecado e se não houver perdão, a pessoa vai para o inferno. A pessoa não quer ouvir que a igreja é o reino de Deus e que não é o mundo. A pessoa não quer ouvir que Jesus está convidando para a salvação e sem ele só há condenação. As pessoas não querem ouvir que para você entender quando Jesus quer agir na sua vida, você tem que ler a palavra. As pessoas não querem isso. Elas querem a palavra, elas querem Jesus do jeito dela, e não é assim. Mas não é assim que os pregadores, hoje em dia, muitos estão pregando promessas. Olha, estou vendo cura. Olha, se diz o Senhor, você não vai pegar o Covid. E assim, não é assim, meu irmão, minha irmã. Quanta mentira. Quantos falsos profetas. Quantos enganadores. Não apareceu esses na sua igreja? Na minha igreja, graças a Deus, não apareceu. Se apareceu, está repreendido, em nome de Jesus. Se tiver que vir, vai vir no poder do Espírito. Fora disso, é demoníaco, está repreendido, em nome de Jesus. Mas aí nas redes sociais, quantos pregadores você assistiu aí? Quantos você falou: nossa, palavra abençoada. Por quê? Sabe por que ele falou que você vai ficar bem, você está protegido? Aí você vai e pega esse vírus. E aí? Era mentira. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor é revelada nas Escrituras. Claro que Deus pode falar com você nos sonhos. Claro que Deus pode mandar alguém e te mandar uma palavra de bênção, uma palavra de exortação, uma palavra de justiça, de disciplina, claro, mas uma palavra de cura também. Deus trabalha do jeito que Ele quiser e Ele é soberano sobre a sua vida, a minha vida, sobre nossas vidas. Mas tome cuidado, vou repetir essa palavra do início desse vídeo. Tome cuidado com quem você está assistindo. Tome cuidado com quem você está escutando. Não deixe se levar pela aparência. Não se deixe levar pela locução, aquela locução verbal, aquela oratória. Não deixe se levar porque o pregador ou a pessoa coloca lá: sou doutor, falo 3 línguas e assim, isso aí para Jesus não interessa. O que interessa é um coração para Ele. O que interessa para Jesus é uma vida convertida, é um nascer de novo, é uma vida cheia do Espírito de Deus, é uma vida que se fortalece no Espírito de Deus, é uma vida que não obedece a falsos pregadores. É isso que Jesus quer. É isso que o Espírito age. Amém? Glória a Deus. Quarto momento que nós aprendemos é que o Espírito de Deus nos revela o espírito do anticristo, porque esses enganadores, eles não vêm em nome de Cristo, eles vêm contra Jesus, porque eles pregam eles mesmos. Ainda que eles usem o nome do Senhor Jesus, eles não são do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, acorde. Nós vivemos um tempo de apostasia, abandono da fé, engano da fé. As pessoas, e muitas delas de dentro das igrejas,
Estão pregando Jesus que não é da palavra? Estão ensinando Jesus que não é da palavra? Acorda, meu irmão, minha irmã. Como é que você vai discernir isso? Pelo Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Pense sobre isso. O Espírito de Deus está revelando aqueles que são dele e aqueles que não são. Atente a isso, meu irmão, minha irmã. Leia a palavra. Ore. Busque o reino de Deus. Não fique perdendo tempo aí na sua casa, não. Vá para a igreja. Vá para uma reunião de oração. Mas vá. Leia. Fale da palavra. Ajuda a divulgar a palavra de Cristo. Quinto momento em que o Espírito de Deus opera sobre nossas vidas. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, que palavra linda! Oh, Deus maravilhoso que servimos. Aleluia! Esse texto é muito lindo. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para Zorobabel: olha, não é nem por força, nem por violência, não é características, não é qualidade humana, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo meu Espírito. Então diz a palavra, Zorobabel se animou, cheio do Espírito de Deus, essa palavra de vida pelo profeta Zacarias, também pelo profeta Ageu, e eles então deram início à construção do templo. Eles se moveram para reconstruir aquele templo do Senhor, na volta do exílio, 70 anos na Babilônia. Então não é a qualidade humana, mas sim a ação do Espírito de Deus que valoriza, que aperfeiçoa a qualidade humana para servir a obra do Senhor. Não ache que por muito que você faz, se agrada a Deus, não. Você tem que fazer o muito daquilo que Deus quer, daquilo que o Espírito Santo ministra na sua vida. Porque a palavra nos diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo Espírito de Deus a obra acontece. Amém. Glória a Deus. Sabe quando um trabalho não flui na vida da igreja? É porque está na direção do homem. Opa! Na direção do homem, na direção do ser humano é falho. Não, tem que estar na direção do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, seis anos em Cunha foram um tempo de muitas bênçãos. Eu estou sempre testemunhando porque eu vivi tanto milagre lá e eu estou vivendo aqui em Suzano. Aleluia! Aleluia! E eu lembro quando o Senhor me chamou para ser pastor nas igrejas da roça. Eram 4 igrejas em roças distantes. Dava uma média aí de uns 5, 6 quilômetros de diferença cada um, às vezes 7. A mais longe dava 8 quilômetros da cidade até onde eu ia. Então, eu entendi do Senhor que quando cheguei em Cunha, o meu chamado era para pastorear a roça. Então, fui pedir a saída da igreja central, e que vivi um tempo muito bom. Então, nós tínhamos um desafio, que era reconstruir uma igreja que estava abandonada há muitos anos na rocha, que era a igreja central. A igreja do Cume, para os meus irmãos de Cunha que estão me assistindo, que eu vi alguns irmãos de Cunha aí. Então era a igreja do Cume. Só que quando eu assumi essa igreja, financeiramente não dava para nós reconstruirmos. Eu tinha um amigo, e tenho até hoje, um amigo como meu irmão, o nome dele é Fernando Oreste, para os irmãos de Cunha aí. E ele disse: pastor, vamos reformar aquilo. Nós vamos em nome de Jesus. Vamos na força do Espírito Santo. Então, nós sabíamos que financeiramente não conseguiríamos. E oramos e consagramos ao Senhor. E eu disse a ele: a vontade de Deus vai prevalecer. O que for do Senhor, as coisas vão acontecer. Que o Senhor está na direção. O Espírito de Deus está na direção. Sabe, irmãos? Nós nos colocamos à disposição para fazer a obra do Senhor, mas não demos um passo se Jesus não confirmasse essa nossa vontade, essa nossa disposição de reerguer aquela igreja do Senhor lá na roça, para ser um lugar de adoração, um lugar de missão. Nós não fizemos nada por nós.
e esperamos no Senhor. E Deus então foi mandando uma pessoa aqui para ajudar no material, uma pessoa aqui para ajudar na mão de obra, e foi mandando, meu irmão, minha irmã. 5 anos em que lá fiquei 6 em Cunha, 5 nessa igreja. Nós reerguemos, finalizamos a obra ali para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque era da vontade do Senhor. O Espírito de Deus estava na direção. E essa palavra do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, é uma palavra que eu guardo no meu coração. Porque diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor, a obra acontece quando o Espírito Santo de Deus está na direção. O quinto momento que eu destaco para vocês é que quando o Espírito de Deus ele opera, ele nos sustenta na sua obra. Amém, meu irmão, minha irmã? Sabe quando você olha aquela situação ali na vida da igreja e você se desespera, puxa, e agora o que nós vamos fazer? E agora? O Senhor diz, eu sou contigo, eu vou adiante, vou preparar um lugar para vocês, aleluia! E aí acontece a bênção. Em Cunha eu vi isso, meu irmão, minha irmã. E Suzano, eu estou vendo algo parecido. Aí Suzano tá ligado com Cunha também. Meus irmãos que não são de Cunha, que Suzano são uma bênção. Então é milagre. Estou vendo um milagre atrás do outro. Eu glorifico o Senhor Jesus. Aleluia. Uma vida que está sendo operada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida que nasce de novo. É uma vida que cresce espiritualmente. É uma vida que é um testemunho aonde quer que esteja. É uma vida que repreende os falsos cristãos, os enganadores, os anticristos, os pregadores, os falsos, repreende em nome de Jesus. Uma vida operada pelo Espírito de Deus. Ele é sustentado na obra que faz para o Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar, porque se você gosta de orar, saiba que o Espírito de Deus te move para orar, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus te ungiu para você falar desse evangelho, para você orar com poder, para você repreender o demônio na vida de alguém. Não temas, não duvide, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos orar na direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, lhe agradecemos por essas palavras do Senhor, palavra de vida, palavra de poder. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por nos ungir, por nos sustentar, nos fortalecer, Espírito Santo de Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque cada manhã o Senhor nos faz nascer de novo, cada manhã o Senhor está sobre nós, Espírito de Deus. Toma posse, Senhor, repreenda todo o mal que se levantar contra nós, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, Senhor, para discernir todas as coisas, reter aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor, mas nos dá também palavras de poder, Espírito de Deus, para anunciar as tuas maravilhas e declarar que sem o Senhor Jesus não há salvação. O inferno é real e muitos irão para lá porque vão negar ao Senhor. Mas nós somos chamados para denunciar o pecado, denunciar esse mundo maligno e anunciar que há uma esperança, a esperança é o Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, cada dia mais. Usa-nos também nessa hora em que sobre nossas mentes nós trazemos as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão sofrendo. Senhor, cura nossos queridos que estão ali nos hospitais, estão sofrendo por uma enfermidade. Senhor, cura eles dessas enfermidades em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, repreenda essa enfermidade, repreenda se for espiritual, toda ação do maligno em nome de Jesus, Senhor. Deus Altíssimo, opera um milagre nessas vidas, nós clamamos, cremos e descansamos em nome de Jesus, porque veremos mais esse milagre na vida daquelas pessoas que o Senhor nos traz, para clamarmos por elas nessa hora. Oh Deus maravilhoso, sustenta nossos queridos que estão em sofrimento, Senhor, por faltar alimento, faltar emprego. Oh Deus, sustenta. Abre porta do emprego, ó Senhor, manda pessoas para abençoá-los com emprego, abençoá-los com alimento. Ó Deus amado, sustenta o teu povo que sofre, Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, aviva essas igrejas que são fechadas para que esses
essas pessoas se sintam incomodadas. Ó Espírito de Deus, para ir lá e abrir essa igreja, para que ela seja a luz nesse mundo de trevas. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado, Senhor, por nos usar na missão, na evangelização, mas também pelas vidas que sofrem, para orar por elas, para libertá-las do cativeiro satânico e para mostrar a elas que o Senhor Jesus é o amor que precisamos, é a paz que buscamos, é a alegria que queremos, é a vida eterna que precisamos. Ó Jesus amado, muito obrigado por nos ouvir, Senhor. Obrigado por receber nossas orações como aroma suave e agradável à tua santíssima presença. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade e princípio da paz. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, fique na paz e no amor de Cristo. Lembre-se, o Espírito de Deus está sobre você. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar e vai fazer a missão. Vai orar por alguém. Quando orar, não duvide. Olha, a sua oração tem poder. Amém? Mas pastor, eu estou com o coração um pouco amargurado. Eu briguei, peça perdão e vai fazer a obra. Sentimentos humanos, coisas exteriores não podem jamais te impedirão de fazer a obra de Deus. Porque Jesus é maior. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Amém? Aleluia. Então fique na paz e no amor de Cristo e até breve. Lembre-se, Deus é contigo aonde quer que você andar. Viva uma vida no Espírito de Deus, é bênção sobre bênção. Tenha uma boa noite com Jesus e até breve. Fique na paz e no amor de Cristo.